A questão de ortografia na nossa língua é sempre muito complexa do ponto de vista de regras. As regras não cobrem todas as lógicas ortográficas. As bancas de concursos e vestibulares vão muito em cima de uma lógica comum. Só não é tão comum porque não tem como base a fala, a língua oral, mas principalmente os textos produzidos por bons autores. Vamos testar essa lógica de ortografia numa questão da ESAF ANAC 2016. No caso de sentir-se prejudicado ou de ter seus direitos desrespeitados, o passageiro de avião deve dirigir-se primeiro à empresa aérea contratada para reivindicar seus direitos como consumidor. Bem, você acabou de ler um trecho de um texto e aí vem a proposta. O trecho está sem problemas de ortografia. E agora, proposta certa ou proposta errada? Eu acho que é mais aquela coisa de ler prestando atenção, principalmente quando você sabe que o que está em jogo é a lógica de ortografia. Então você vai ler devagar, olhando palavra por palavra, no caso de sentir-se prejudicado ou de ter seus direitos desrespeitados, o passageiro com a letra G, naturalmente, você não vai escrever passageiro com a letra J, o passageiro de avião deve dirigir-se. Mas olhe, pare para pensar, o nome do verbo é dirigir, e isso você já ganhou intimidade. Se é o infinitivo, se é o nome do verbo, naturalmente com a letra G e não com a letra J. Pensemos, quando você conjuga eu dirijo, aí sim, você tem que usar a letra J, porque você não vai dizer eu dirigo, você tem que dizer eu dirijo automaticamente. Quando vamos para o subjuntivo, que eu dirija, que tu dirijas, que ele dirija, que nós dirijamos, que vós dirijais e que eles dirijam, todas são formas derivadas da primeira pessoa do presente do indicativo, naturalmente todas grafadas com a letra J. Então você já encontrou uma primeira palavra em desacordo com a ortografia oficial. Se você é um leitor mais atento, você vai encontrar um segundo erro, acompanhe comigo. Dirigir-se primeiro à empresa, com a letra S, normal, aérea, contratada, para reivindicar. Pare para pensar no verbo reivindicar. Na grafia, primeiro é rei, não pode ter a letra N depois do rei. E depois, vindicar, aí tem a letra N sem problema nenhum. Portanto, no mesmo trecho de texto, você se depara com dois erros gramaticais. Como a proposta é o trecho está sem problemas de ortografia, naturalmente é uma proposta errada. Já melhorou? Quer ganhar intimidade com algumas grafias? Então, acompanhe mais um pouquinho comigo. Vamos lá. Olha, qual é a relação entre G e J? Eu sei que é uma relação meio caótica, mas vamos apresentar para você as principais palavras da língua com a letra G. Então você tem que escrever algema e tem que escrever gibi, auge e gengibre, bege e hegemonia, dirigir e herege, dirigível, estão vendo? Vem do verbo dirigir e megera, estrangeiro e monge, fuligem e rabugento, naturalmente, geada, vagem e gengiva e viagem. Olhe para cada palavra mais de uma vez, faça um cartaz, pregue na porta do banheiro, mas use aquele papelzinho mais fino que de repente você nem ganha intimidade com essas grafias e nem pode aproveitar o papel para nada. Se for um papel mais fino, quem sabe até numa emergência, o papel do cartaz, que não serviu para nada, pode ter, pode ter um uso bem interessante na falta de papel higiênico. Mas o interessante é você ganhar intimidade com essas grafias, porque, olha, se você me perguntar qual é a regra que eu devo usar para ganhar intimidade com essas grafias, eu acho que é essa, é a regra da repetição, é a regra da leitura, é a regra principalmente do bom senso, porque você sabe que quando não há uma regra específica, o que vale mesmo é a quantidade de vezes que você leu, que você observou. Perfeito, então? Então vamos ganhar intimidade com palavras da nossa língua que são grafadas com a letra J. Preparado?
Como é que você escreve berinjela e manjericão, cafajeste, majestade? Olha, canjica, ojeriza, gorjear, pajé, gorjeio, pajem, jeca, pegagento, jegue, traje, jiboia, trejeito, laje e viagem. Olha como viagem com a letra J, naturalmente porque é o verbo, né? No presente do subjuntivo. Conjugue comigo em voz alta. Que eu viaje, que tu viajes, que ele viaje. Que nós viajemos, que vós viajeis e que eles viajem. Todas as grafias com a letra J, porque se trata de formas do verbo viajar. Não confundir com viagem com a letra G, que naturalmente é o substantivo. Sabe que uma vez em sala de aula eu perguntei a um aluno qual era a diferença de viagem com a letra G e viagem com a letra J. Ele respondeu: professor, acredito que, né, viagem com G é na ida, né? Você viaja, né? Mas aí faz a viagem com a letra G. Aí quando volta, viagem com a letra J para não ficar cansando a mesma letra. Gostei da resposta, mas essa não é a lógica não, né? Parece que a lógica é bem outra. Pois bem, é a mesma lógica da letra G. Olhe mais de uma vez para essas palavras, pronuncie em voz alta, principalmente aquelas em que você reconhece o equívoco, você teria lógica, teria tendência para errar na hora de uma prova. Perfeito, então? Olha, você sabe que as nossas aulas são simples, não é? Duas características básicas, simples e eficientes, porque trabalhamos em cima das suas dúvidas, em cima das dúvidas que vão fazer diferença na hora da prova de concurso ou de vestibular. Nós temos duas opções de acesso ao conteúdo das nossas aulas. O gratuito, todos os dias para você uma nova videoaula cobrindo os principais tópicos da gramática e, claro, né, o conteúdo pago para você que pode pagar ou que precisa realmente fazer a diferença na hora da prova de língua portuguesa. Até o nosso próximo encontro.